Bom dia, tudo bem com você? Estamos mais uma manhã aqui linda para louvor do nome do Senhor. E juntos vamos falar a respeito do tema Levante-se e ande. Aqui Jesus nos ensina mais uma lição. Aqui ele nos chama a nos posicionarmos e então agirmos conforme a sua direção. Vamos lá? Vamos orar. Maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela boa noite de sono, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo que o Senhor fez, faz e fará ao nosso respeito, para a honra e glória do Senhor. Espírito Santo, eu me rendo agora a Ti, em direção à Tua palavra, guiada por Ti, Senhor, para fazer conforme o Teu querer. Eis-me aqui, Pai. Assim eu te louvo, te bendigo e te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar aqui o título. Comentário fixo. E já vamos então começar. Vamos lá então? Aqui a palavra se encontra em Marcos 2, de 1 a 12. E aqui Jesus vai, nos permitir vivenciar através desse relato de Marcos o que aconteceu ali para termos esse posicionamento, levante-se e ande. Aqui, diz que alguns dias depois Jesus ele voltou para a cidade de Cafarnaum. E foi espalhada a notícia, Jesus está aqui, Jesus voltou, Jesus é aquele que faz milagre, Jesus é aquele que realmente está fazendo algo que não é comum e ninguém se vê falar, né? E aí se espalhou a notícia ali por toda Cafarnaum, né? E aí o que acontecia? As pessoas iam até Jesus, só que em determinado momento ele estava numa casa e nessa casa se ajuntou ali muita gente, não havia lugar para ninguém entrar, nem sair, nem entrar, estava realmente muito cheio, porque a fama de Jesus percorria aonde ele ia. E aqui não havia lugar do lado de fora, nem perto da porta, mas Jesus estava anunciando ali sua palavra. Jesus estava ali ministrando aos corações, como ele sempre fazia. E então, diante todas as pessoas que estavam ali, ninguém podia chegar perto dele, porque estava muito cheio. E aí tinha um rapaz, que estava ali doente e de alguma forma seus amigos decidiram levá-lo, mas não tinha como entrar pela porta, não tinha espaço, porque o rapaz estava numa cama, sei lá, uma maca, vamos colocar assim, que carregavam ele, mas o fato de estar muito cheio, a porta está cheia, não conseguiram fazer com que o trajeto, abrisse caminho ali para aquele rapaz acamado, doente, estar diante de Jesus. Mas seus amigos tiveram uma ideia e aí tentaram, colocar ele por cima, pelo telhado. E esse rapaz, ele era paralítico. E à medida que esses amigos se esforçavam para levar ali, o amigo paralítico que estava acamado,
Jesus viu o tamanho da fé daqueles amigos, né? O tamanho da fé daquelas pessoas, o esforço que eles estavam fazendo para que de fato aquelas pessoas pudessem estar ali diante de Jesus para que Jesus pudesse fazer um milagre, né? E aqui a fé os motivou, mesmo estando lotado, mesmo estando ali de uma forma que não era possível passar. Mas eles creram tão somente e foram conduzir aquele rapaz por cima do telhado. E aí Jesus, vendo, né, toda aquela situação, Jesus olha para ele e fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas tinha um detalhe, ali existiam fariseus, ali tinham mestres da lei, que estavam sentados e começaram a se questionar: quem esse cara pensa que ele é? Porque o único que pode realmente perdoar pecados é Deus. E aí falaram que Jesus estavam agindo de blasfêmia para com Deus, né? Só que Jesus sabe de todas as coisas. Então Jesus sabe da minha vida, Jesus sabe da sua vida, Jesus sabe do seu problema, Jesus sabe do meu problema. Ele sabe o que eu penso, ele sabe o que você pensa. E então aqui não era diferente com esses mestres da lei. Aqui eles estavam questionando a forma que Jesus havia dito para aquele paralítico, né? A forma que Jesus estava se colocando ali como um próprio Deus, perdoando pecados. E então Jesus sabia o que eles estavam pensando. E então Jesus questiona: o que é mais fácil dizer para esse paralítico? Os teus pecados são perdoados, ou levanta-se e anda, né? E pega aí a tua cama e vai embora, né? Levante, pega a tua cama, ande e vai, e se vá, né? Então ali Jesus disse: mas eu vou mostrar que eu sou o Filho do Homem e eu tenho poder para perdoar na terra pecados. E então Jesus dá uma ordem, né, para aquele rapaz, para aquele paralítico: levante-se, pegue sua cama e vá para sua casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a sua cama e saiu. E todos ficaram admirados, louvando a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. E assim, de alguma forma, tem que ser na minha vida e na sua vida. Nós não devemos nos deixar levar pelas condições adversas às quais estamos passando. Nem eu e nem você devemos nos afligir mediante a situação que nos encontramos. Muitos estão passando por provas, muitos estão no processo, muitos estão, né, com situações complicadas, mas existe um Deus. Jesus aqui estava em carne e osso. Hoje ele está à destra do Pai, mas o seu nome tem todo o poder e autoridade aqui na terra. Tanto é que ele nos disse: vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque aqui é exercer a mesma fé de Jesus e convicção diante do nosso problema. Ele nos deu capacidade em seu nome para declararmos: levante-se e ande, tome a tua casa, a tua cama e vá para a tua casa. Aqui Jesus está nos dando exemplo da autoridade que ele exerceu ali diante daquela situação. Então, eu e você, diante do problema o qual estamos vivendo, devemos agir igual a Jesus. Dar uma ordem para esse problema. Dar uma ordem que finda. Dar uma ordem para nós nos posicionarmos diante dessa situação. Aqui é: levante-se, Tatiana,
caminhe, tome a tua cama e vá para a tua casa. Ou seja, aqui Jesus está dizendo assim, olha, dê uma ordem a este problema. Se é cura, dê uma ordem nesse sentido. Em nome de Jesus, eu declaro você curado. Em nome de Jesus, eu declaro seu casamento restaurado. Em nome de Jesus, eu declaro as suas finanças restauradas. Em nome de Jesus, eu declaro aquilo que é o seu problema restaurado. Jesus está nos ensinando que devemos nos levantar e nos posicionar diante do que estamos passando e declarar com autoridade, porque Jesus falou em autoridade, os teus pecados estão perdoados. Só que aí quando começou o questionamento das pessoas, né, dos mestres da lei ali, Jesus leu o pensamento deles. Então Jesus leu o meu pensamento e o teu pensamento. Mas declare, porque saiu da boca de Jesus. Primeiro ele disse, os teus pecados são perdoados. E ali para Jesus não tinha diferença entre ele falar os teus pecados são perdoados ou levanta-se, pega a tua cama e ande e vá para tua casa, né? Não tinha diferença, porque a autoridade está nele. E hoje a autoridade está no nome dele, agindo através de nós pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós e ele é todo o poder. Vemos que o Espírito Santo esteve com Deus ali no início de tudo. O Espírito pairava sobre a face da terra. E ali, quando Deus deu uma ordem, haja luz, o Espírito Santo fez acontecer. E aqui o que Jesus está ensinando a mim e a você. Dê uma ordem a este problema, dê uma ordem a esta situação, dê uma ordem e veja o meu poder agindo sobre isso. Assim como viram que o homem era paralítico, ele havia se levantado imediatamente, ele pegou a sua cama e ele foi para a sua casa. Assim não é diferente no meu problema e nem no seu. Não é diferente no meu processo e nem no seu. O que o Senhor está nos ensinando? A nos posicionarmos, a nos declarar com a nossa boca, declarar com fé. Porque aqui esses homens que levaram, né, esse paralítico, passaram ele ali pelo telhado, está dizendo justamente isso. A fé deles, que eles depositaram ali, Jesus viu a intenção do coração deles. Jesus viu o que eles precisavam. Jesus viu o esforço que eles estavam tendo. E Deus está vendo seu momento de oração, seu momento de jejum, seu momento de entrega, seu momento de obediência, seu momento de renúncia. Jesus está vendo a sua vida. Aqui ele simplesmente deu uma ordem e todos, sem exceção, ficaram maravilhados e louvaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa assim. Por quê? Porque Jesus só faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Podemos orar, podemos jejuar, podemos executar aí uma ação diante daquilo que precisamos, mas o sobrenatural, o impossível, quem faz é somente o Pai. Então, declare de uma vez por todas, com fé e convicção, a verdade daquilo que Deus tem para a tua vida diante dessa situação a qual você está passando. Tenha fé, declare com convicção, se renda ali a Jesus e viva tão somente o teu milagre. Creia que não importa o quão difícil seja, se você declarar tendo fé, porque aqui esses rapazes, eles agiram em meio à fé.
nós daremos um jeito de levarmos o problema para Jesus. Nós daremos um jeito de levarmos solução. Tinha muito impedimento. A porta estava cheia, não dava para passar por ali, né? Tinha muita gente que ninguém conseguia se aproximar de Jesus. Mas eles tiveram ideia de transportar aquele paralítico através do teto. E Jesus viu o esforço deles, Jesus viu a fidelidade daqueles amigos, a fé que aqueles amigos estavam exercendo, e então agiu curando e dando uma ordem para ele: levante-se e ande, né? Pegue aí tua cama e vai embora. Então, isso tem que acontecer comigo e com você, porque temos o mesmo Jesus hoje aqui. Ele está à destra do Pai, mas ele está conosco através do Espírito Santo. Há autoridade em seu nome e devemos exercer em autoridade sobre aquilo que estamos vivendo, que não temos o controle. Devemos exercer com autoridade sobre o problema. Devemos exercer com fé e convicção de que Jesus sabe e conhece o nosso problema e ele há de resolver. Ele há de trazer uma solução para esta questão. Então você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que esperar em ação dentro da direção daquilo que o seu braço alcança. Até onde você pode ir, você vai com fé e convicção, porque deram um jeito de levar o rapaz, transportaram ele por cima do teto. Então existiu uma ação, existiu uma fé exercitada ali naquele momento. E então, diante dessa ação, diante dessa fé, depositaram a fé plena em Jesus. E Jesus, vendo o esforço deles, Jesus simplesmente curou o rapaz. Ele saiu de lá, ele se levantou, ele tomou a sua cama e ele andou para a sua casa. Então que seja assim na sua vida, na minha vida, e vamos nos levantar diante do problema. Vamos nos levantar diante da situação que quer nos paralisar, porque a multidão estava paralisando ali o caminho, mas eles buscaram uma nova estratégia e ali conseguiram colocar aquele paralítico diante de Jesus. E ali Jesus realizou o milagre, e assim será na minha vida e na tua vida, para a honra e glória do Senhor. Você crê? Porque eu creio e eu declaro em nome de Jesus, eu me levanto com fé e convicção de que Deus trará a solução para aquilo que é as minhas necessidades, assim como eu tenho fé e declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, o seu casamento restaurado, a sua vida restaurada, os vícios caiam por terra em nome de Jesus, né? As finanças sejam restauradas em nome de Jesus, a situação que te aflige seja na saúde, cura em nome de Jesus, aquilo que você precisa. Eu me uno agora em fé contigo e declaro a solução para este problema, para esta questão, em nome de Jesus. Creia tão somente, se aproprie com fé do milagre, porque aqui todos ficaram maravilhados. Eu ficarei e você ficará, porque eu creio tão somente que existe um Pai, que Jesus está agindo e ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Ele sabe da nossa necessidade. Então eu creio e tomo posse, porque eu me levanto em nome de Jesus, crendo tão somente naquilo que Ele fará ao meu favor, porque somente Ele tem poder nos céus e na terra para agir, realizando o milagre, para que eu fique admirado e você também, e o nome dele venha a ser glorificado em mim e em você. E na verbalização do nosso testemunho, mais uma vez, o nome dele há de ser glorificado,
pois toda honra e toda glória somente ao Pai, a Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Amém? Assim declaramos com fé e convicção, tomando posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, porque mais uma palavra onde o Senhor mostra o teu poder, o posicionamento que devemos ter, a fé que devemos exercitar, confiando em teu nome, confiando em tua palavra, confiando no teu agir ao nosso favor, ao nosso respeito, diante das nossas necessidades. Portanto, Pai, não ficaremos prostrados, não ficaremos como derrotados, mas nos levantamos agora, em nome de Jesus, crendo tão somente que o milagre chegou, crendo tão somente que o Senhor fará prodígios e maravilhas, assim como o Senhor fez diante desta multidão naquele tempo, porque Tu és o mesmo Deus de hoje, de ontem e será eternamente. Cremos tão somente no Teu agir ao nosso respeito e exercitamos com fé, sabendo que o milagre já chegou, estará diante dos nossos olhos, porque nos levantamos e vamos exercer, estamos exercendo com fé e convicção a autoridade que é em teu nome, declarando ao nosso favor aquilo que precisamos em nome de Jesus. Amém. Creia tão somente, se aproprie do seu milagre, porque você falará a ele, você testificará o seu milagre para a honra e glória do Senhor. Amém? Amanhã, Deus permitindo, estaremos 9 horas da manhã aqui, juntamente com a nova palavra. Lembre-se, curta, semeie esta palavra na vida de mais alguém, leve a solução, leve esta palavra e edifique a vida de mais alguém. Curta, se inscreva e compartilhe. Amém? Então, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.